coração, olhos e mente, e uma alma igual de uma criança recém-amamentada por sua mãe. Estou falando do Salmo de número 131, Salmo do salmista e rei Davi. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede para junto meditarmos, falarmos a palavra de Deus. E no final eu quero fazer uma oração pela sua vida. O Salmo de número 131, ele nos diz da seguinte forma: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente aos nossos corações. Aleluias. Estou usando a versão NVI, nova versão internacional, neste momento. Aleluias. Essa passagem, ela nos mostra um pouquinho do rei Davi. Um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Glórias a Deus. E ele começa dizendo que o coração dele não é orgulhoso, nem os olhos dele são arrogantes. Aleluias. Ele diz, olha, eu não me envolvo com coisas grandiosas para mim. E aí a gente começa a imaginar, o rei Davi, ele não foi um rei que ele já veio de uma linhagem real. Ele foi buscado por Deus no meio de um pasto. Sendo pastor de ovelhas, diz a palavra, ele contando para Saul, o seu antecessor, que uma certa oportunidade veio um leão e um urso para arrebatar as ovelhas que ele cuidava, e ele com suas próprias mãos, ele acabou ali, destruiu o leão e o urso, venceu e os matou. E uma certa oportunidade ele foi levar alimentos para os seus irmãos que já estavam na guerra, eram soldados. E chegando na guerra ele viu um homem fora dos padrões, muito grande, chamado Golias. Era um gigante. E diz a palavra que aquele homem, ele afrontava o exército do Deus vivo, com palavras baixas, zombava do Senhor, zombava dos servos do Senhor. E todos com muito medo temiam enfrentar aquele homem. E Davi então ele se dispôs, sendo ainda um jovem, com uma funda, uma arma que parece mais um estilingue sem cabo, e uma pedra. Diz a palavra que ele foi ao encontro do gigante, aleluias. E com a pedra, cravou aquela pedra na sua fonte, ele caiu, e com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça do gigante, e o povo de Israel, o exército do Deus vivo, venceu a guerra e a batalha. Deus o tirou de uma situação de simplicidade e o levou para um lugar de um grande destaque. Tanto é que Davi ele é considerado o maior rei de Israel. Venceu muitas guerras, muitas batalhas, conquistou muitos territórios e teve muitos filhos para que viesse depois ali sucedê-lo no reinado. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo vem da descendência de Davi. E ele falando com Deus, aleluias, em oração com o Senhor, porque aqui ele está dizendo para o Senhor, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Um homem que depois de tudo isso, ele está dizendo que não é uma pessoa altiva, nem soberba, nem vaidosa, nem prepotente. Isso nos traz uma lição muito grande, porque
o inimigo de nossas almas quer fazer com que cada um de nós venhamos a ter todas essas más qualidades, na verdade, que não são qualidades, né? O inimigo de nossas almas quer nos levar a sermos pessoas altivas, soberbas, arrogantes, vaidosas, prepotentes e com muito menos. Por isso que a palavra de Deus diz que de tudo que nós, eu e você, alá, xerikalai, aleluias, glórias a Deus, eu sinto a graça de Deus aqui, que nós devemos guardar de tudo, o primeiro é o nosso coração, porque dele procede as saídas da alma. Que o Espírito Santo de Deus, que o nosso Deus, que a nossa comunhão com Deus, a nossa busca do Senhor nos leve a vigiarmos, a termos uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E ele continua dizendo da seguinte forma, que não se elevou o coração dele em pensar em coisas grandiosas para ele, depois de tudo isso que ele fez. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Ele continua dizendo, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. E um rei, nós sabemos que naquela época ele tinha que se preocupar com os problemas do povo, ele tinha que se preocupar com a economia, ele tinha que se preocupar com outras nações querendo invadir a sua própria nação, muitas guerras ao seu redor, muitas lutas, muitas tribulações, muitas angústias e também com traições, porque conselheiros, familiares e tantas pessoas queriam o lugar de um rei. E diante de tantas situações em que ele estava envolvido, ele ainda dizia para o Senhor que era como uma criança recém-amamentada. Você já viu uma criança recém-amamentada? Ela pode estar chorando, ela pode estar desesperada, deixando os pais até mesmo às vezes malucos, com tanto barulho, com tanto choro e grito. Mas a partir do momento que a mãe amamenta a criança, coloca muitas vezes no braço ou ali no seu berço, ela fica calma e logo pega no sono. Aleluias. Muda totalmente a situação. E ele diz que ele é como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Aleluias. E ele ainda diz, a minha alma é como essa criança. Que confiança que ele tinha no Senhor. Isso nos traz uma lição muito grande, de guardarmos o nosso coração e de ter a nossa confiança inteiramente em Deus e buscarmos em Deus ser como uma criança recém-amamentada, recém-alimentada. E ele finaliza da seguinte forma, ponha a sua esperança, a nossa esperança, aquilo que nós aguardamos. Uma pessoa sem esperança, ela não tem mais vida. Mas porém a nossa esperança, ela tem que estar, como ele diz, no Senhor. Aleluias. E ele continua, ó Israel, desde agora e para sempre. Ou seja, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Nós sabemos que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo veio e se entregou por mim e por você, o povo de Deus, o povo escolhido, não é somente o povo hebreu, o povo de Israel, da nação israelita, mas todos aqueles que foram adotados, aleluias, por Cristo. Nós fomos enxertados em Deus, em Cristo. E nós somos hoje Israel de Deus. E ele diz, olha, coloca a sua confiança no Senhor. Hoje, desde agora e para o futuro, para sempre. Eu quero orar pela sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma grande obra neste momento. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, Pai,
por essa palavra, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Tu és maravilhoso. E eu peço, Pai, humildemente, Senhor, que pela Tua graça, Pai, nós não venhamos a ser, Pai, presunçosos, prepotentes, arrogantes. Não venhamos, ó Pai, a agirmos dessa forma, pois o nosso coração é duro e mau, Pai, e nós precisamos da Sua graça. Nós precisamos muito da Sua misericórdia. Ó Deus, eu oro, Pai, por todos que estão comigo nesta oração. E eu peço que o Senhor venha, Pai, fazer um grande milagre. Que não venhamos a se preocupar com tantas coisas grandes que às vezes não cabe para a gente. E que nosso coração possa estar calmo, aleluias, entregues e confiantes inteiramente no Senhor, conforme o salmista disse, como uma criança recém-amamentada. Ó Deus, venha dar paz, venha dar graça, venha dar alegria, venha dar força, venha conduzir este coração, Senhor, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, aleluias. Ó Deus, e que nós possamos esperar no Senhor, conforme o salmista disse, espera Israel, aleluias, no Senhor, porque nós sabemos que do Senhor vem a nossa vitória. Senhor, acalma esta vida, ponha graça e fé e confiança em Ti. Espírito Santo de Deus, visita agora esta casa, visita, Senhor, este homem, esta mulher, essa criança, este idoso, esta vida que talvez está num leito de enfermidade, está precisando de uma resposta, de uma cura, talvez está com depressão, talvez está com um problema, Senhor, ó Deus, que aos Seus olhos é impossível ser resolvido. Talvez uma dívida, um problema, Senhor, muito difícil. Mas Tu és Deus, Senhor, o qual nós temos colocado a nossa confiança. Eu quero repreender, Senhor, desde já, toda ação contrária contra os Teus filhos, Pai. Tudo aquilo, Pai, que está tentando confundi-los, ó Deus, e eu peço que o Senhor venha abrir portas, venha trazer cura, venha trazer livramento, venha trazer calma no meio desta tempestade. Venha dar a Tua paz e livramento. Eu peço um milagre agora sobre a vida dos Teus filhos, Pai. São Teus, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus. Nós somos ovelhas do Seu pasto, aleluias. Fique conosco, pois a Tua palavra nos garante a vitória. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Pai, nós lançamos sobre Ti, Alebá, Xaralamacai, a nossa confiança, a nossa semente de confiança. E nós cremos, Pai, que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo cegarão. A Tua palavra diz que aquele que leva a preciosa semente andando chorando, sem dúvida voltará consigo, trazendo os seus molhos, os seus feixes. Então eu abençoo esta vida, Secalamachandaralacai, como ministro do Teu Evangelho, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor, sem medida, 30, 60 e 100 por um, para que o Teu nome unicamente seja glorificado. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Jesus te ama e não se esqueceu de você. Deus te abençoe.